A guerra entre Irã e Israel já dura mais de uma semana, e os danos são evidentes em ambos os lados. Muitas vidas foram perdidas e o conflito não dá sinais de arrefecimento. Pelo contrário, cresce o medo de que esse confronto possa se transformar em um conflito regional de proporções devastadoras, envolvendo mais nações. Mas este cenário, para além do político e militar, leva-nos inevitavelmente a recorrer às Escrituras. Porque na Bíblia, especificamente nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, encontramos uma profecia perturbadora que menciona o Irã, anteriormente conhecido como Pérsia, como parte de uma coalizão de nações que se levantará contra Israel. Um ódio profundo e antigo contra o povo de Deus será a força motriz por trás dessa invasão. Portanto, ao observarmos o que está acontecendo hoje entre o Irã e Israel, não podemos deixar de nos fazer a pergunta que choca nossa consciência: será esta guerra o prelúdio para o cumprimento da profecia de Ezequiel? As nações que apoiarão o Irã nesta ofensiva já são seus aliados atuais? E qual será, de acordo com a profecia bíblica, o destino final do Irã neste cenário de fim dos tempos? Caro ouvinte, se você quiser entender claramente o destino final do Irã, de acordo com a profecia bíblica, convido você a assistir até o final deste vídeo. O que você está prestes a descobrir pode ser a chave para entender o que está acontecendo e o que está por vir. Antes de continuarmos, diga-nos, qual você acha que será o destino do Irã e de Israel, de acordo com a profecia bíblica? Deixe seu comentário, nós o leremos. Vamos começar. Para compreender o presente do Irã e seu papel profético, precisamos primeiro olhar para as areias da história. O Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia, não é uma nação jovem. É uma das civilizações mais antigas e poderosas que já existiram na Terra. Sua história remonta milênios antes de Cristo, quando os antigos medos e persas habitavam as vastas terras a leste da Mesopotâmia, o que hoje conhecemos como o Irã. Foi entre esses povos que surgiu um dos maiores e mais enigmáticos impérios da antiguidade, o Império Medo-Persa. O primeiro grande líder da Pérsia, que impactou tanto a história quanto a Bíblia, foi Ciro o Grande, fundador do Império Persa por volta de 550 a.C. Ciro não apenas conquistou vastos territórios, da Índia ao Mediterrâneo, mas foi surpreendentemente um instrumento nas mãos de Deus. O profeta Isaías, cerca de 200 anos antes do nascimento de Ciro, já o havia mencionado nominalmente. Em Isaías, capítulo 45, versículos 1 a 4, Deus chama Ciro de seu ungido e declara que o usará para libertar seu povo, e assim aconteceu. Depois que a Babilônia caiu para os persas em 539 a.C., Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, cumprindo a profecia bíblica. Historiadores como Heródoto, considerado o pai da história, e teólogos como Frederick Five Bruce reconhecem a magnitude do Império Persa e sua relação inesperada com o povo de Israel. No entanto, a glória da Pérsia não duraria para sempre. Após os dias de Ciro, surgiram reis como Dário e Xerxes, mencionados nos livros de Esdras e Ester. Xerxes, também conhecido como Assuero, é lembrado tanto por suas campanhas militares quanto por seu papel na história da rainha Ester, onde Deus preservou milagrosamente o povo judeu da destruição. Com o tempo, o Império Persa caiu sob o domínio de Alexandre o Grande. Mas embora sua glória política tenha diminuído, a identidade persa nunca desapareceu. Os persas resistiram à helenização, mantendo sua língua, sua religião zoroastriana e sua cultura. Durante os séculos seguintes, a Pérsia passou pelas mãos dos impérios árabe, turco e mongol, mas sempre manteve sua essência nacional. Finalmente, em 1935, sob o reinado de Reza Pahlavi, o país adotou oficialmente o nome Irã, que significa Terra dos Arianos. Desde então, o Irã desempenhou um papel geopolítico complexo. Às vezes, um aliado do Ocidente, às vezes, um adversário. Mas tudo mudou radicalmente em 1979,
com a Revolução Islâmica. Liderados pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, os iranianos derrubaram o Shah Reza Pahlavi e estabeleceram uma teocracia islâmica radical. A partir daquele momento, o Irã tornou-se inimigo de Israel e exportador da ideologia xiita para todo o Oriente Médio. Mas o que isso significa? O xiismo é um dos dois principais ramos do islamismo e representa uma visão muito mais militante, apocalíptica e messiânica do que o islamismo sunita tradicional. Os xiitas acreditam que a autoridade espiritual e política do islamismo deve ser investida nos descendentes diretos de Maomé, conhecidos como imãs. Mas não é só isso. Eles acreditam que o 12º imã, o imã oculto, ou Mahdi, retornará no fim dos tempos para estabelecer o domínio islâmico em todo o mundo. A Revolução Islâmica de 1979 não foi apenas uma mudança política. Foi um movimento religioso radical, liderado por clérigos xiitas, que começaram a ver o Irã como um instrumento divino para apressar a chegada do Mahdi. Desde então, o país continua sua estratégia, financiando guerras, criando milícias, promovendo o ódio contra Israel e espalhando sua visão messiânica por todo o mundo islâmico. A ideologia xiita que domina o Irã não é simplesmente religiosa, é uma máquina escatológica movida por um ódio espiritual a Israel. E por trás de tudo isso, o espírito do anticristo está se movimentando para preparar o cenário para o conflito final. Agora, o que estamos testemunhando hoje não é um simples conflito entre dois países. Não é uma questão geográfica, nem uma rivalidade momentânea entre Irã e Israel. O que está acontecendo é a manifestação visível de um conflito muito mais profundo, muito mais antigo e, acima de tudo, espiritual. Durante décadas, o nome do Irã esteve ligado ao conflito no Oriente Médio, mas para entender o verdadeiro contexto, precisamos voltar a 1979. Naquele ano, a história do Irã e do mundo mudou para sempre. A Revolução Islâmica derrubou o Shah, um monarca pró-Ocidente, e levou o Ayatollah Ruhollah Khomeini ao poder. Com ele, nasceu uma teocracia islâmica radical, cujo primeiro objetivo declarado era a eliminação do Estado de Israel. Para os líderes iranianos, Israel não é apenas um inimigo político. Segundo sua interpretação radical do islamismo xiita, Israel é uma afronta espiritual, um obstáculo que, em sua visão religiosa, deve ser apagado do mapa. Portanto, desde então, o Irã não cessou sua campanha de ódio e agressão contra Israel, mas essa agressão foi muito além de meras palavras. O Irã se tornou o principal patrocinador de grupos terroristas e milícias que atacam o povo israelense dia após dia. O Hezbollah, no Líbano, é apenas uma das forças armadas do Irã. Ele lançou milhares de foguetes contra cidades israelenses, semeando morte e destruição. O Hamas em Gaza tem sido amplamente financiado, armado e dirigido por Teherã. Além dessas organizações, o Irã mobilizou milhares de tropas e milícias xiitas na Síria e no Iraque, formando um cerco militar cada vez mais ameaçador ao redor do Estado judeu. Durante anos, tudo isso foi conhecido como a Guerra das Sombras. Um conflito silencioso, mas mortal. Sabotagem, ataques cibernéticos, espionagem, assassinatos seletivos. O confronto não era manchete todos os dias, mas nunca parou. Os serviços de inteligência, especialmente o Mossad israelense, realizaram operações cirúrgicas para deter o avanço nuclear e militar do Irã. Um dos exemplos mais marcantes foi o assassinato do cientista nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh, em novembro de 2020, considerado o arquiteto do programa nuclear militar do Irã. Embora Israel nunca tenha assumido oficialmente a responsabilidade, a operação foi interpretada pela comunidade internacional como um aviso claro: Israel não permitirá que o Irã adquira armas nucleares. E essa posição permaneceu inabalável. Os líderes israelenses, tanto políticos quanto militares, foram categóricos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi direto: não permitiremos que o Irã obtenha a bomba. Nunca. Essa é nossa responsabilidade histórica. E essa responsabilidade histórica não é apenas política, é também espiritual e profética. O Irã, por sua vez, continua a avançar com seu programa nuclear,
desafiando sanções e inspeções internacionais. Sob o disfarce de energia pacífica, enriqueceu urânio a níveis que preocupam todo o Ocidente. E enquanto seus líderes pregam a paz diante das câmeras, seus mísseis e milícias cercam as fronteiras de Israel, prontos para atacar. Mas nas últimas semanas, o que durante anos foi uma guerra oculta veio à tona. Os bombardeios israelenses contra instalações nucleares e militares no Irã, a resposta iraniana com mísseis balísticos e drones contra território israelense e a intervenção direta dos Estados Unidos transformaram este conflito em uma guerra aberta. Pela primeira vez em décadas, Irã e Israel estão se atacando diretamente, sem intermediários. Sirenes soam em Tel Aviv, Haifa e Beersheba. Mísseis atingem Teherã, Isfahan e Natanz. Os líderes de ambas as nações, em seus discursos, não escondem mais o que sempre esteve em seus corações: destruição, resistência e vingança. Mas aqueles de nós que conhecem as Escrituras, aqueles de nós que pesquisaram as antigas profecias, entendem que este não é apenas um confronto político ou militar. O que vemos hoje é a preparação profética, o alinhamento das peças no tabuleiro de xadrez do fim dos tempos. As palavras do profeta Ezequiel ganham vida. As advertências de Zacarias ressoam mais alto do que nunca. O historiador e teólogo britânico Paul Wilkinson, especialista em profecia bíblica, explicou isso com veemência. O que vemos no Oriente Médio hoje não é apenas o resultado de decisões humanas. É a preparação providencial de Deus para o cumprimento literal das profecias de Ezequiel e Zacarias. Os inimigos de Israel estão se posicionando, as alianças profetizadas estão tomando forma, e o relógio profético está correndo. Cada míssil, cada discurso, cada movimento militar é outro sinal de que estamos nos aproximando do cumprimento do que Deus revelou há mais de 2.500 anos. O que até recentemente parecia meras ameaças e confrontos indiretos, tornou-se agora uma realidade chocante. Irã e Israel não estão mais envolvidos em um conflito secreto. Agora, bombas estão caindo, mísseis estão voando, e o confronto é direto, aberto e sem precedentes. Israel decidiu agir. O objetivo é claro: destruir as instalações nucleares iranianas onde são desenvolvidas armas que, nas mãos do regime iraniano, representariam uma ameaça existencial não apenas para Israel, mas para a estabilidade de toda a região. E o fez com grande eficácia. Os bombardeios israelenses atingiram diversas instalações militares e nucleares dentro do Irã, causando danos significativos. Mas os especialistas sabem que muitas dessas instalações estão ocultas. Existem instalações subterrâneas, escondidas sob quilômetros de rocha, projetadas especificamente para resistir a ataques aéreos. É aqui que se escondem os segredos mais perigosos do programa nuclear iraniano. Diante dessa situação, os Estados Unidos decidiram unir forças com Israel. Aeronaves, mísseis e operações conjuntas atingiram profundamente o cerne das capacidades nucleares do Irã. A mensagem foi clara: o mundo não permitirá que o regime de Teherã adquira armas atômicas. Mas agora surge uma pergunta inevitável: qual será a reação do Irã? Irá se render? Irá recuar? Tudo indica que não. Pelo contrário, este conflito parece estar despertando ainda mais o ódio profundo que alimenta a retórica e as ações do regime iraniano há décadas. A República Islâmica respondeu com uma onda de mísseis e drones contra Israel. E embora as defesas aéreas israelenses tenham interceptado a maioria, algumas conseguiram atingir cidades como Tel Aviv e Haifa, deixando destruição e sofrimento em seu rastro. A situação é crítica, a escalada é real. E para aqueles de nós que observam os acontecimentos com olhos espirituais, tudo isso não é apenas geopolítico. É o cenário perfeito para o cumprimento profético. O que está acontecendo nos mantém em alerta, porque a palavra de Deus já o predisse há milênios. Surge então uma das questões mais urgentes entre os estudiosos das profecias bíblicas. Qual será o papel do Irã no fim dos tempos? E qual será o seu destino final? Caro ouvinte, para entender o destino final do Irã e seu papel nos eventos dos últimos dias, não podemos ignorar uma das profecias mais detalhadas e enigmáticas de toda a Bíblia: a guerra de Gog e Magog, descrita nos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel.
Nessas passagens, o Espírito de Deus revela como, nos últimos dias, uma grande coalizão de nações surgirá para atacar Israel. Este não é apenas um conflito regional. Será um ataque massivo, planejado, coordenado e motivado pelo ódio ao povo judeu e aos interesses estratégicos das nações envolvidas. Leiamos o capítulo 38 de Ezequiel, versículos de 1 a 6. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, chefe de Meseque e Tubal, e te quebrarei, e porei anzóis nos teus queixos. E eu o farei sair, você e todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos equipados, uma grande multidão com paveses e escudos, todos com espadas, a Pérsia, Cuxe e Fute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, das fronteiras do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Nesta passagem, Deus dá ao profeta uma poderosa visão profética que despertou o interesse de crentes, teólogos e estudiosos durante séculos. A passagem começa com uma ordem divina. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, na terra de Magog, chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Aqui somos apresentados a Gog, um líder simbólico ou literal, que liderará uma coalizão de nações no fim dos tempos para atacar Israel. Graças a estudos históricos, linguísticos e arqueológicos, agora podemos identificar claramente essas nações e entender como essa aliança foi formada. Em primeiro lugar, temos Magog. De acordo com o historiador Flávio Joséfo e outros estudiosos judeus antigos, referindo-se às regiões ao norte do Mar Negro, anteriormente ocupadas pelos citas. Atualmente, essa região inclui partes da Rússia. É por isso que muitos estudiosos veem Magog como uma alusão profética à Rússia. Em segundo lugar, Meseque e Tubal. Essas eram regiões antigas na Ásia Menor, comumente identificadas com áreas do que hoje é a Turquia. Esses nomes também aparecem em genealogias bíblicas como filhos de Jafé, o que reforça sua origem no norte e na região da Eurásia. Em terceiro lugar, Pérsia, um nome bíblico que não necessita de interpretação moderna, pois é o antigo nome do atual Irã. A participação deles é crucial, já que o Irã atualmente tem uma posição radical contra Israel e está intimamente ligado a atores como a Rússia. Em quarto lugar, Cuxe, conhecido em outras traduções como Etiópia, mas no contexto bíblico pode se referir não apenas à Etiópia moderna, mas também a regiões do atual Sudão, implicando o envolvimento de nações do nordeste da África. Em quinto lugar, Fut. Refere-se à região do norte da África, especialmente a atual Líbia, uma nação que passou por décadas de instabilidade política e tem sido terreno fértil para grupos radicais anti-Israel. Em sexto lugar, Gomer. Gomer era um dos filhos de Jafé. Historicamente, ele é associado aos povos que habitavam as regiões da Ásia Menor Ocidental e da Europa Oriental, possivelmente identificando-se com parte da atual Europa Oriental ou mesmo com a Alemanha e áreas adjacentes do oeste da Turquia. Em sétimo lugar, a casa de Togarma. Togarma, também descendente de Jafé, é identificado com povos que habitavam a área do nordeste da Ásia Menor, que corresponde à Armênia, Geórgia e regiões do leste da Turquia. Todas essas nações são descritas como aliadas de Gog, preparadas com escudos, espadas e capacetes, prontas para atacar Israel em uma ofensiva final. O cenário é claro, uma coalizão poderosa do norte e do sul com ideologias diferentes, mas com um objetivo comum: destruir Israel. Agora, como essa coalizão será formada? A Bíblia não descreve essas nações se unindo por amor ou lealdade mútuos. Em vez disso, trata-se de uma aliança de conveniência, baseada em interesses estratégicos, ódio religioso e ambições econômicas. O Dr. Charles Ryrie, em sua Bíblia de Estudo, explica que essa coalizão é formada por 3 razões principais. Primeiro, interesses econômicos. Israel, nos últimos dias, será uma nação próspera, com recursos que atrairão a cobiça de seus inimigos. Segundo, ambição geopolítica. As nações buscarão aumentar seu poder e influência e controlar a região do Oriente Médio. Terceiro, ódio religioso. A profunda rejeição de Israel e seu papel como povo escolhido de Deus será a principal força motriz.
Hoje podemos ver como esses fatores já estão presentes. O Irã, com seu ódio declarado a Israel, seu financiamento de grupos terroristas como o Hezbollah e o Hamas e seu programa nuclear é um ator central. Por sua vez, a Rússia, com seu poderio militar, ambição energética e presença estratégica na Síria, já está se posicionando ao norte de Israel. É claro que a Turquia, distanciando-se cada vez mais do Ocidente, também está se aproximando do bloco islâmico radical, que desempenha um papel fundamental na região. Por fim, o Sudão e a Líbia, enfraquecidos por crises internas, são terreno fértil para serem atraídos para essa coalizão. As alianças descritas na profecia já estão tomando forma. O discurso de ódio se multiplica, as manobras militares se intensificam, e os interesses econômicos e políticos se alinham. O pastor e teólogo David Jeremiah, em sua série sobre profecia bíblica, alerta: as manchetes de hoje não são coincidência. O alinhamento das nações que vemos é a confirmação de que Deus está preparando o cenário para o cumprimento literal de sua palavra. A coalizão profetizada não é uma possibilidade distante. É uma realidade que se desenrola diante de nossos olhos. O Irã, como a Bíblia predisse, será um protagonista, e a história caminha para um momento decisivo. Agora, quando estudamos a profecia de Ezequiel 38, é essencial nos concentrarmos nos detalhes que revelam não apenas o que acontecerá, mas quem realmente estará no controle dos eventos. No versículo 4, o próprio Deus fala por meio do profeta Ezequiel e diz: eu o quebrarei em pedaços, colocarei ganchos em seu queixo e o farei sair, você e todo o seu exército, cavalos e cavaleiros totalmente equipados, uma grande multidão com escudos e escudos, todos eles tendo espadas. Esse versículo é fundamental, pois revela que, embora a coalizão liderada por Gog, da qual o Irã fará parte, acredite que esteja agindo por conta própria, na realidade é Deus quem está mexendo os pauzinhos. Ele permite que seu propósito soberano seja cumprido, usando até mesmo nações rebeldes para executar seu julgamento e manifestar sua glória. Vamos analisar frase por frase. Primeiro diz: e eu te quebrarei. Essa expressão implica força, restrição, controle. O verbo quebrar em hebraico, shabar, significa quebrar, subjugar, subjugar. Aqui, Deus não está implorando. Ele está intervindo com autoridade, subjugando a vontade de Gog e sua coalizão, usando-os como instrumentos em seu plano soberano. O teólogo Charles Feinberg, especialista na profecia de Ezequiel, observa: mesmo as nações mais rebeldes, em sua arrogância, são como barro nas mãos de Deus. Ele as quebra, as dirige e as usa para seus propósitos, mesmo que acreditem estar agindo fora de seu controle. Então o texto bíblico diz: porei anzóis em suas mandíbulas. Esta é uma imagem poderosa. Anzóis eram anzóis ou ganchos que eram colocados no focinho ou na mandíbula dos animais, especialmente cavalos selvagens ou mesmo prisioneiros, para controlá-los e guiá-los para onde não queriam ir. O que Deus está dizendo aqui é chocante. Ele mesmo liderará Gog e sua coalizão em direção a Israel, não porque eles sejam obedientes, mas porque eles serão involuntariamente atraídos para sua própria destruição. O Dr. John Walvoord, em sua obra Profecia e Futuro Mundial, afirma: os ganchos nas mandíbulas ilustram como, nos últimos dias, Deus permitirá que as nações avancem em direção ao confronto final. Elas pensarão que estão agindo de acordo com sua própria estratégia, mas estarão cumprindo o plano de Deus. Hoje vemos como ambições geopolíticas, ódios antigos e interesses econômicos estão levando nações como Irã, Rússia e Turquia para mais perto do cenário profetizado. Mas por trás dos discursos, dos pactos e das ameaças, é a mão invisível de Deus que dirige a história. Também diz: eu farei você e todo o seu exército saírem. O termo "eu farei saírem" implica mobilização. Nações se levantarão, se armarão, deixarão seus territórios e se aproximarão de Israel. Não será um ataque isolado. Será um desdobramento militar em larga escala, coordenado e perigoso. Hoje, movimentos militares já estão ocorrendo. O Irã está reforçando suas tropas na Síria. A Rússia mantém sua presença no Oriente Médio. A Turquia está aumentando sua influência. As nações enfraquecidas do norte da África estão se aproximando do eixo radical. Tudo isso é por amor de Deus.
Exércitos estão se alinhando para cumprir sua palavra. Finalmente, cavalos e cavaleiros, totalmente equipados, uma grande multidão com escudos e escudos, todos eles tendo espadas. Esta descrição reflete um exército bem preparado e disciplinado, com poder de ataque. Embora termos como cavalos, fivelas, escudos e espadas correspondam à linguagem militar da época, os intérpretes mais sérios, como Mark Hitchcock ou David Jeremiah, entendem que esses termos representam, na linguagem atual, um arsenal moderno: tanques, mísseis, aeronaves, infantaria, tecnologia de combate. O que a profecia destaca não é apenas o número dos exércitos, mas seus equipamentos, sua preparação e sua confiança no poder militar. Mas apesar de todo o seu poder, eles cairão, porque enfrentarão não apenas Israel, mas o Deus de Israel. Os profetas não apenas anunciaram o ataque, eles também revelaram o coração oculto dos inimigos de Israel. O profeta Ezequiel descreve nos versículos 9 a 13 do capítulo 38 como essa conspiração final se desenrolará. Você surgirá e virá como um redemoinho. Será como uma nuvem cobrindo a terra, você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus. Naquele dia, palavras virão ao seu coração, e você conceberá um pensamento maligno, e dirá: subirei contra uma terra sem defesas, irei contra uma nação tranquila, que habita seguramente. Todos eles habitam sem muros, sem trancas ou portas. Para tomar despojos e saquear, para pôr as mãos nas terras do deserto já habitadas, e no povo reunido dentre as nações, que adquire gado e posses, que habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus príncipes dirão a você: você veio para saquear? Você reuniu sua tropa para saquear, para levar prata e ouro, para tomar gado e bens, para saquear grande quantidade de dinheiro? Aqui entendemos que o ataque não será impulsivo, será premeditado, planejado, motivado pela ganância e pelo desprezo pelo povo de Deus. Israel, nesse momento, estará confiante, possivelmente tendo assinado tratados de paz ou acordos de segurança. Os inimigos verão isso como fraqueza. O Dr. John Walvoord ensina: Israel, às vésperas deste ataque, viverá em aparente paz, mas essa paz será brutalmente destruída quando as nações se unirem contra ela. O versículo 12 revela as verdadeiras motivações: tomar posse de bens e saquear, pôr as mãos nas terras do deserto já habitadas e no povo reunido dentre as nações, que adquire gado e posses, que habita no meio da terra. A coalizão buscará riqueza, recursos e território. Eles verão Israel como um alvo vulnerável e atraente. É exatamente isso que vemos hoje. Israel, pequeno em território, mas rico em tecnologia, recursos naturais e localização estratégica. Mesmo as nações que não participarão diretamente do ataque questionarão os motivos de Gog e sua coalizão. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus príncipes, vos dirão: viestes para saquear? Reunistes a vossa multidão para saquear? Sabá e Dedã estão associadas às regiões da Arábia e da Península Arábica. Por outro lado, Tarsis, segundo muitos estudiosos, poderia corresponder a regiões da atual Espanha, especificamente a antiga cidade de Tartessos, localizada perto da parte sul da Península Ibérica. Essas nações não intervirão militarmente, mas protestarão, talvez por interesses econômicos ou hipocrisia diplomática, como vemos hoje em fóruns internacionais. O teólogo Mark Hitchcock observa: as nações protestarão, mas não agirão. Somente Deus intervirá, e Ele o fará de forma decisiva. Portanto, o ataque será massivo. As motivações serão econômicas e odiosas. Israel parecerá indefeso. As potências comerciais simplesmente protestarão, mas Deus já planejou tudo. Os pensamentos ocultos dos inimigos serão usados por Deus para realizar seu propósito. Eles acreditarão que estão buscando pilhagem, riquezas e conquistas, mas na realidade estão marchando direto para o julgamento de Deus. Os exércitos avançarão. Israel parecerá indefeso. As nações levantarão suas vozes, mas não agirão. A coalizão liderada por Gog, com o Irã como protagonista, acreditará que o plano funcionou.
Mas eles ignoraram um detalhe: Deus luta por Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 18, revela isso precisamente. Naquele tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: a minha ira e o meu furor subirão. Esse é o ponto de ruptura. Quando a coalizão atingir o solo sagrado, quando o ataque for iminente, a ira de Deus será acesa, e então o próprio Criador intervirá. A Bíblia não deixa espaço para especulações. Ezequiel 38 e 39 descrevem com detalhes impressionantes o destino que aguarda a grande coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. O Irã, a antiga Pérsia, juntamente com a Rússia, a Turquia e outras potências, não apenas serão derrotados, mas serão esmagados pela intervenção direta, visível e sobrenatural de Deus. Este julgamento não será simbólico ou figurativo. Será literal, catastrófico, inegável. Será o dia em que o mundo se lembrará de que Deus não abdicou do seu trono e que Israel continua sendo o povo para o qual ele cumpre os seus propósitos. A coalizão será destruída por Deus da seguinte maneira. Primeiro, o grande terremoto. Leiamos os versículos 19 e 20. Porque eu falei no meu zelo e no fogo da minha ira, que naquele tempo haverá um grande tremor na terra de Israel. Que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todo réptil que se move sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. E os montes se desfarão, e as sebes cairão, e todos os muros cairão por terra. Este não será um simples terremoto regional. A magnitude será tal que afetará toda a criação, os mares, os céus, os campos e as pessoas. O teólogo John Walvoord alerta que este evento será um terremoto mundial, um tremor de terra que servirá como um sinal inequívoco de que o julgamento começou. Todo ser vivo experimentará temor na presença de Deus. Montanhas ruirão, muralhas de cidades ruirão, bases militares da coalizão serão destruídas, soldados entrarão em pânico, e não haverá refúgio, nenhuma estratégia humana para salvá-los. Segundo, caos militar. Aliados atacam uns aos outros. Vamos ler o versículo 21. E invocarei sobre ele uma espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. A grande coalizão que será formada no fim dos tempos, composta por potências como Irã, Rússia, Turquia e outras nações aliadas, será vista pelo mundo como um exército invencível. Seus recursos, tecnologia e poderio militar abalarão as nações. Mas a palavra de Deus revela que esse aparente poder cairá drasticamente, não pelo poder de outros exércitos, mas pela intervenção direta de Deus. A Bíblia ensina que Deus pode semear confusão e pânico nas fileiras inimigas, fazendo com que soldados, cegos pelo medo e pela desorganização, ataquem uns aos outros. Este não é um incidente isolado. Já aconteceu no passado. Em Juízes, capítulo 7, versículo 22, Deus confundiu o exército inimigo de Israel. Então os 300 tocaram as trombetas, e o Senhor fez com que a espada de cada um se voltasse contra o seu companheiro em todo o acampamento. Os inimigos, tomados pelo terror e pela confusão, começaram a matar uns aos outros. Israel não precisou erguer suas espadas. Deus lutou por eles. Terceiro, julgamento do céu. Chuva, granizo, fogo e enxofre. O golpe final será sobrenatural. Vamos ler o versículo 22. E contenderei contra ele com pestilência e com sangue, e farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele uma grande chuva, pedras de saraiva, fogo e enxofre. Esta é uma combinação letal de desastres, chuvas torrenciais, inundarão posições inimigas, inundarão campos e tornarão equipamentos inúteis. Granizo gigante, destruirá veículos, helicópteros, tendas e veículos blindados. Fogo e enxofre, semelhante ao julgamento que caiu sobre Sodoma e Gomorra, fogo cairá do céu, incinerando tropas, tanques, armas e bases militares. O historiador bíblico Charles Feinberg explica: a menção de fogo e enxofre neste contexto aponta para um julgamento divino aberto e seletivo que não pode ser explicado pela ciência ou pela meteorologia. Será um ato direto de Deus.
Satélites e radares militares não conseguirão prever o que está por vir. Os sistemas de defesa aérea entrarão em colapso. A mão de Deus será inconfundível. Quarto, o campo de batalha, a morte e a devastação total. O profeta Ezequiel, no capítulo 39, não deixa dúvidas sobre o resultado dessa coalizão militar que se levantará contra Israel. O campo de batalha se tornará um cenário de morte e devastação total, tão chocante que o mundo inteiro ficará atordoado. A derrota não será parcial, nem será apenas um aviso. Será uma humilhação pública e um ato de julgamento direto de Deus. Vamos ler Ezequiel, capítulo 39, versículo 4. Você, todas as suas tropas e os povos que foram com você, cairão nos montes de Israel. Eu os dei como alimento para aves de rapina de toda espécie e para os animais selvagens do campo. Milhares de soldados do Irã, Rússia, Turquia e seus aliados serão abandonados sem vida nas colinas de Israel. Seus exércitos, que pareciam invencíveis, serão derrotados, sem que Israel sequer tenha que enfrentá-los diretamente. Aves necrófagas e animais selvagens se alimentarão dos cadáveres. O povo de Israel levará 7 meses para enterrar os corpos. Vamos ler o versículo 12 do capítulo 39 de Ezequiel. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. O número de mortos será tão imenso que levará 7 meses para coletar e enterrar os corpos. Isso demonstra que o julgamento de Deus será de proporções monumentais. Por outro lado, durante 7 anos, as armas abandonadas serão usadas como combustível. Vamos ler os versículos 9 e 10. Os habitantes das cidades de Israel sairão e incendiarão e queimarão as suas armas, os seus escudos, os seus arcos, as suas flechas e as suas lanças, e os queimarão no fogo durante 7 anos. Não trarão lenha do campo nem a cortarão das florestas, mas queimarão as suas armas no fogo, e despojarão os que os despojaram, e roubarão os que os roubaram, diz o Senhor Deus. As armas, veículos e equipamentos de guerra abandonados serão tão abundantes que o povo de Israel não precisará mais procurar lenha para cozinhar ou aquecer suas casas. Essas armas servirão como combustível por 7 anos. Por fim, haverá uma devastação sem precedentes. Ninguém poderá negá-la. Não será uma simples punição ou mais uma derrota militar. Será uma devastação total e pública. Os exércitos do Irã, Rússia, Turquia e seus aliados serão reduzidos a escombros. O orgulho humano será esmagado e a arrogância das nações será exposta. Mesmo os líderes políticos e militares que hoje desprezam e zombam das profecias bíblicas não conseguirão negar o que aconteceu. O que Deus anunciou por meio dos profetas se cumprirá de forma tão clara e visível que o mundo inteiro ficará atônito. Vamos ler os versículos 22 e 23 do capítulo 39 de Ezequiel. E daquele dia em diante a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus. E as nações saberão que a casa de Israel foi levada cativa por causa dos seus pecados, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi o meu rosto deles e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e todos eles caíram à espada. Deus disse isso e Deus fará. A coalizão cairá e seu nome será glorificado. Este julgamento não será arbitrário. Deus o faz com um propósito claro. Vamos ler o versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. O mundo, que hoje despreza a Deus, zomba das Escrituras e ataca Israel, será forçado a reconhecer que Deus reina. Será uma revelação global, inegável e avassaladora. O pastor e teólogo David Jeremiah explica desta forma: Deus usará esta guerra não apenas para defender Israel, mas para vindicar seu nome perante as nações. A soberania de Deus será visível e assustadora. Assim, o fim do Irã, orgulho que leva à ruína. A história testemunhou impérios que, cegos pelo orgulho, pelo poder e pelo desprezo por Deus, caíram estrondosamente. Babilônia, Egito, Roma, e de acordo com a profecia de Ezequiel capítulos 38 e 39, o Irã também se juntará à lista de nações que desafiaram o Todo-Poderoso e pereceram sob seu julgamento. Durante anos,
O Irã desafiou abertamente o povo de Israel e o Deus da Bíblia. Seu ódio não é apenas político, é ideológico e espiritual. A retórica de seus líderes, as ameaças de varrer Israel do mapa, seu financiamento de grupos terroristas, seu programa nuclear e sua aliança estratégica com a Rússia e a Turquia são os ingredientes de sua própria destruição. Mas o que o Irã ignora, e o que muitos líderes mundiais não conseguem entender, é que Deus já havia anunciado isso há mais de 2.500 anos. O orgulho nas Escrituras sempre precede a queda. O Irã cairá, e seu fim será humilhante. Seus exércitos serão aniquilados nas montanhas de Israel, não por armas humanas, mas pela intervenção direta de Deus. Sua reputação militar, sua suposta invencibilidade e seu orgulho como potência regional serão arruinados. Suas alianças estratégicas ruirão. Seu ódio, sua arrogância e seu desafio ao povo de Deus serão sua ruína final. O fim do Irã, juntamente com seus aliados, será uma lição para as nações. Um lembrete de que Deus cumpre a sua palavra, que Israel não é um povo abandonado e que Deus julga com justiça aqueles que se levantam contra ele e seu povo. Esta guerra não será um simples episódio de guerra. Terá consequências globais e abrirá caminho para os grandes eventos proféticos que se seguirão. O Dr. Mark Hitchcock, em seu estudo de Ezequiel 38 e 39, ensina que a destruição dessa coalizão será um ponto de inflexão que transformará o cenário geopolítico e espiritual do mundo. Após a guerra, os inimigos históricos de Israel serão humilhados e enfraquecidos. A coalizão anti-Israel perderá poder e credibilidade. As nações verão a profecia bíblica se cumprir literalmente. Não poderão mais zombar da palavra de Deus. A fé na diplomacia humana, nos tratados e nas organizações internacionais ruirá. O mundo perceberá que não pode controlar os eventos finais. O cenário estará pronto para a ascensão de uma figura que aparentemente trará ordem e paz: o Anticristo. Este carismático líder global explorará o caos para consolidar seu poder, enganando nações. A tribulação se desenrolará, juntamente com os julgamentos de Deus descritos em Apocalipse, e, finalmente, a gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo, quando o Messias retornará para reinar em poder e justiça. Caro ouvinte, tudo o que você ouviu não é invenção humana. A Bíblia disse isso há séculos. O Irã cairá. Os inimigos de Israel serão derrotados. E as nações verão que Deus ainda está no controle. A pergunta é simples. Você está pronto para o que está por vir? Você está em paz com Deus? Ou você está vivendo como se nada fosse acontecer? Hoje é a hora de se arrepender. Hoje é a hora de retornar a Cristo. Porque o que Deus disse se cumprirá. Prepare-se, porque o tempo está se esgotando. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que tenha sido uma grande bênção para a sua vida e que tenha tocado seu coração com profunda reflexão. Convidamos você a curtir, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com seus familiares e amigos, para que eles também sejam edificados por este ensinamento. Que Deus os abençoe abundantemente.